Estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, que hoje é sobre infertilidade. E você já mandou sua pergunta? Estou esperando, hein? Nosso WhatsApp é o 31 99642 8473. Não se esqueça de colocar o seu nome de onde você está mandando a mensagem. Bom, a gente terminou falando sobre o casamento, a possibilidade errônea que muitos casais acreditam que o bebê pode salvar, né? Mas aí eu gostaria de saber, doutor, a questão dos homens. Os homens se recusam a fazer o exame ainda hoje ou isso é uma questão cultural que já foi ficando de lado? Já melhorou muito, né? Mas há muito tempo atrás, algum tempo atrás, os homens tinham a sensação de que isso é problema da mulher, né? Não quer engravidar, ela que não consegue engravidar, eu não tenho nada com isso, não vou nem fazer espermograma. Mas hoje não, hoje já estão entendendo melhor. A própria informação, né? O programa está aqui mostrando isso. É o meia lá, Henrique VIII, né? Aquela coisa. O problema não é meu, o problema é dela. Doutor, e assim, o senhor estava comentando da baixa de espermatozoides. Algumas pessoas praticamente não têm, né? Tem problemas de mobilidade. Agora, preparando para esse programa, eu vi também que algumas pessoas podem ter problema na quantidade do líquido seminal, ou seja, o homem produz o espermatozoide em quantidade suficiente, mas tem pouco líquido, isso também pode atrapalhar. Isso também pode, mas é menos comum. Mas independente disso, o resultado final vai dar no mesmo tipo de tratamento. Dependendo da quantidade que você consegue recuperar em qualidade, dá para fazer uma inseminação, ou então vai para a fertilização in vitro. Lembrando que inseminação só é possível com mulheres jovens, né? Porque se elas já têm uma queda da fertilidade pela idade, aí já não dá para fazer inseminação, já vai ter que ir para a fertilização mesmo. Entendi. No início do programa o senhor falou das técnicas, né? Eu gostaria que a gente falasse, então, eu tenho aqui algumas outras, gostaria de repassar com o senhor, caso a gente não tenha falado ainda. Então, a fertilização foi o que o senhor falou, que acontece depois, que é quando já faz lá o embrião em laboratório e só coloca... Basicamente, hoje é a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. Né? Existiam outros tipos de inseminação, via trompa, etc. Hoje, praticamente não se usa mais. Inseminação intrauterina, o que é? Você induz a ovulação na mulher, rastreia pelo ultrassom e identifica exatamente o dia e a hora que ela vai ovular. Naquele dia, naquela hora, você colhe o sêmen do marido, beneficia o sêmen, pega só espermatozoides bons, concentrados e injeta dentro do útero para que eles venham na trompa e encontrem o óvulo que está ovulando naquela hora marcada. Né? Isso é inseminação, um procedimento de baixa complexidade, de custo baixo, né? E com taxa de sucesso semelhante ao esperado para a idade da mulher. Então, ela não traz grandes benefícios em mulheres acima de uma certa idade, por isso acaba não se fazendo acima de 38 anos, por exemplo. E é um procedimento que se deve fazer mais de uma vez? Por exemplo, se implanta a primeira vez. Aí, insemina, a mulher menstrua. Não deu certo. Você deve tentar pelo menos 3 vezes. O padrão é tentar 3 vezes, já que a taxa de mais ou menos de sucesso é essa mesmo, perto de 20%. Então, tentou 3 vezes, não deu certo, é melhor passar por um procedimento de complexidade maior, como a fertilização in vitro, já que senão você vai acabar perdendo tempo e dinheiro, né? Tentando muitas vezes, às vezes com expectativa de sucesso ruim. E como é feita? Tem um tempo? Faz a primeira vez. Quanto tempo que se deve esperar ou já no próximo ciclo? No próximo ciclo pode fazer de novo. Né? Isso é inseminação. A fertilização in vitro é você fazer uma hiperindução na ovulação da mulher. Então, ao invés dela ovular um óvulo só, que é o usual, ela ovula um monte, 10, 15, 20, 30, de uma vez só. Quando ela está pronta para ovular, em vez da gente deixar ela ovular, a gente interna ela na clínica, ela toma uma analgesia na veia, dá uma apagadinha. Pelo próprio ultrassom endovaginal, a gente captura os óvulos e aí leva os óvulos para o laboratório. Naquele mesmo momento, o marido colheu o sêmen e aí o laboratório vai fecundar em laboratório os óvulos colhidos com os espermatozoides do companheiro. E fazer os embriões, criar os embriões por um período de 3 a 6 dias e aí, quando os embriões estiverem de boa qualidade, prontos para serem transferidos, aí são colocados dentro do útero. Aí você chama o paciente de volta e coloca o embrião dentro do útero. E quando se faz esse processo, o senhor falou das injeções, de hormônios e tudo, quais são as alterações físicas e de humor que essa paciente pode sofrer? Não são muito intensas por uma razão muito simples, porque apesar de ser uma dose hormonal alta, é um hormônio
que é um hormônio da hipófise, não é o hormônio estrogênio, progesterona, etc., né? Que estão relacionados com a pílula, com a TPM e tudo. E o período é muito curto, né? Em 12, 14 dias você está colhendo os óvulos. Então, e aí depois disso você até é grávida. Então, faz parte do processo hormonal, inclusive, mas de início da própria gravidez, né? Se tudo der certo. E como que as mulheres passam por esse momento, Renata? É um momento de muita ansiedade, eu imagino, né? Com certeza. Esse primeiro momento é um momento de ansiedade. Se não der certo, aí aumenta mais ainda a ansiedade. Agora, se der certo, aí é uma alegria só, né? Então, porque é muito complicado, é um pouco do que eu falei no início aqui. Quando você tem um momento de espera, a ideia da espera é um risco. Porque pode ser ou pode não ser. Então, essa ideia do risco temido, né? É um risco meio temido, ela vai te gerar uma certa ansiedade. Não tem como. Agora, eu comecei a falar um pouquinho aquela hora, a ansiedade é uma emoção que a gente aprendeu a entender ela de uma forma negativa, porque a gente tem uma coisa que chama transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é um problema gerado por um excesso de ansiedade, mas a ansiedade como uma emoção, ela pode ser muito positiva para nós. Então, se a gente conseguir entender essa espera, esse momento de espera como uma coisa positiva, isso pode fazer grande diferença para a efetividade do tratamento. Porque ela vai se perceber ansiosa, naturalmente ela vai se perceber ansiosa, claro. E se ela entender, não, isso daqui é minha ansiedade, a ansiedade está pondo meu corpo em alerta e vai me ajudar aqui, o tipo de crença que ela tem a respeito desse procedimento for um tipo de crença positiva, isso pode, inclusive, contribuir para isso. Então, existem algumas pesquisas que mostram que a forma como você entende a sua ansiedade, ela faz toda a diferença, inclusive com a questão hormonal, o tipo de hormônio que você produz, o tipo de resposta que você produz. Se você tiver uma ideia a respeito da ansiedade, que a ansiedade ela vai te atrapalhar, você vai produzir um tipo de coisa. Se você tiver uma ideia de que a ansiedade vai te ajudar, você vai produzir outro tipo de coisa. Então, se você quer utilizar essa espera de uma forma mais positiva e você está ansioso, você pode entender que essa ansiedade pode ser produtiva para você ali naquele momento. Se você faz essa ressignificação da ansiedade em si, neste momento, isso pode ser muito funcional para esse processo. Chegou uma pergunta da Aline aqui de Belo Horizonte. Vamos ver então como que a gente pode ajudá-la. Obrigada, viu, Aline? Tenho 36 anos e gostaria de saber se a partir dessa idade estou perdendo fertilidade. Existe uma idade máxima para uma mulher conseguir engravidar de forma natural e mais segura? A gente já comentou, mais ou menos o né? que a gente conversou. Ela está exatamente naquele limiar. Daqui para frente a fertilidade começará a cair numa taxa maior. Mas não quer dizer que ano que vem ela não consegue engravidar. Não é isso. Vai diminuindo estatisticamente. Estatística é uma coisa de somar um monte de pessoas, né? Ela pode estar tendo um grupo que vai conseguir engravidar com muita facilidade. Não é bem assim, é só para ela preocupar no sentido de não dá para ficar adiando por muitos e muitos anos aí para frente. E o contrário também acontece, né, doutor? Quem nunca viu aquele filho temporão que ninguém mais esperava que o casal pode acontecer, né? Não é? Tá certo. E eu gostaria que a gente falasse um pouco a respeito da legislação brasileira. Em relação à doação de óvulos, à barriga solidária, né? Como que é isso hoje? A doação de óvulos melhorou um pouco, mas ainda é um problema no Brasil, porque é difícil, às vezes, você conseguir óvulos para isso. É isso que nós estamos conversando, aquela paciente não tem mais óvulos, porque entrou na menopausa por alguma razão, prematuramente, e precisa, para engravidar, que sejam doados óvulos para ela. Em alguns países do mundo, existe uma legislação permitindo que mulheres doem óvulos por dinheiro. Estou aperto financeiro, vou numa clínica e vendo meus óvulos. No Brasil, isso é proibido. Então, no Brasil, como é que você consegue os óvulos? Daquelas pacientes jovens que estão fazendo também um tratamento de fertilidade, tem óvulos demais, na hora que foi colher, está sobrando óvulos, e elas podem doar óvulos por uma benesse altruística delas para pessoas que estão precisando. A legislação brasileira permitiu que houvesse uma compensação para essas pacientes financeira. Qual compensação? O dinheiro que a outra que está recebendo os óvulos vai gastar, ele não inclui medicamento, porque a outra não vai usar medicamento. Quem vai usar é ela. Então, a legislação considerou justo que a que vai receber que pague o remédio da doadora, né? Já que ela não vai usar. Justo. Né? Então, quem paga, o que compensa para ela, já que eu vou doar, alguém vai pagar para mim o remédio
Então, eu tenho uma certa vantagem financeira nisso aí, já que eu estou doando. Então, isso foi permitido no Brasil, isso pode ser feito. É a única compensação financeira que pode fazer é esta, né? Cobrar da paciente que vai receber o remédio que a outra vai usar. E no caso daquelas pessoas que emprestam o útero, então, para gerar aquele bebê? Que o contrário também acontece. Isso aí a legislação brasileira exige que tenha um certo grau de parentesco. Antigamente exigia que tinha um grau de parentesco muito próximo. Tinha que ser só da mãe, não podia ser do pai, tinha que ser parente de primeiro grau. Hoje permite graus mais longe, mas tem que ser aparentados com o casal. Né? Exatamente para evitar algum problema disso. E não pode ser chamado de útero aluguel, porque ninguém está alugando, não tem dinheiro nessa brincadeira. Né? Alguém está oferecendo o seu útero para engravidar. Né? E é uma técnica que as pessoas aceitam com facilidade ou relutam um pouco? Os parentes próximos que têm vínculo emocional com a paciente aceitam com mais facilidade. A mãe é a grande interessada avó, em ajudar, né? A futura avó. Né? E mais às vezes ela não pode, por causa da idade e tal. Né? Mas é uma potencial emprestadora de útero. Mas como eu tenho a curiosidade de saber se é a própria pessoa, a avó, vamos colocar esse exemplo, né? A mãe que oferece ou é a família, o casal tem que ser, busca? Tem que ser resolvido com o casal, porque são parentes dele. Sim. Né, do casal. Mas Eles isso que normalmente é tranquilo, né? Aquele momento de... Tem problemas emocionais nessa chegada que tem que ser analisados, né? Não, tá certo. Então, a gente vai fazer mais uma pausa rapidinho, que daqui a pouquinho é o último bloco. A gente continua a conversa daqui a pouquinho, tá bom? Até daqui a pouco, De Bem Com Você está de volta.